Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um dia de uma resenha aqui no grupo Prática da Mente. Mudando o nome, sim, agora nós estamos nos denominando o grupo Prática da Mente. Inclusive, o nosso link no Telegram mudou. Se você quiser entrar, e por favor, entre no nosso grupo no Telegram. Você que está no ao vivo, você que está acompanhando depois no YouTube. É o t.me barra prática da mente, lá onde nós compartilhamos aí a agenda de palestras que vem pela frente, é lá que nós distribuímos material e tudo mais. Antes da gente começar com mais uma grande conversa hoje com o Dr. Flávio, quero lembrar vocês do nosso parceiro, a Vaca Voa. Isso sim, porque o marketing vai muito além. É uma agência que entrega mais do que o esperado, é uma agência de marketing. Então, se você também quer voar nessa, entre lá no vacavoa.com.br. E hoje nós vamos receber o Dr. Flávio. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio, que é um médico ortopedista que vai falar bastante sobre a hipnose nesse contexto. Então eu quero que vocês aproveitem bastante. O pessoal que for chegando, que tiver pergunta, pode mandar pergunta no chat que a gente vai ler depois de algum tempo. A gente vai passar a palavra agora para o Dr. Flávio. Se apresentar, eu falar um pouquinho sobre ele e começar então essa apresentação maravilhosa. Seja muito bem-vindo, Dr. Flávio. A palavra está com você. Beleza, valeu, Tiagão. Muito obrigado a presença de todos vocês aí que estão acompanhando o vídeo. Bem, fico feliz de estar sendo aí o primeiro nome aí do Praticadamente, aí fico muito feliz em poder estar participando dessa oportunidade, quero agradecer o convite. Então hoje eu quero falar com vocês, pessoal, sobre dor crônica, tá bom? Dor crônica é uma parada muito louca. E a hipnose, ela ajuda muito, 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 né? Então eu quero falar sobre alguns detalhes, alguns pontos que eu acho de extrema importância a gente discutir, dividir com vocês com relação à abordagem de dor crônica e falar da importância que existe os ensinamentos, as práticas sobre a hipnose, sobre a hipnoterapia, para a gente ter melhores resultados com os pacientes, tá? Só antes de começar, deixa eu falar um pouquinho sobre a minha história, como é que eu entrei nesse mundo maluco da hipnose, né? Eu, há 5 anos atrás, eu entrei nesse mundo da hipnose. Só que eu já conheço a hipnose há 10 anos. Em 2010, eu fui apresentado para esse mundo maravilhoso da hipnose. Só que, para mim, não era nada maravilhoso. Para mim, era uma grande enganação, uma mentira. Era um negócio que era falado para as pessoas passarem a perna nas outras, eram atores, era uma coisa muito maluca. E eu tinha essa percepção na minha cabeça. Então, assim, minha história com a hipnose começou em 2010, quando eu conheci a minha atual noiva, Marcela, e ela já conhece a hipnose, já pratica a hipnose, já estuda hipnose desde 2006. Né? Ela começou bem nova aí nos entendimentos e na prática da hipnose. E quando a gente se conheceu em 2010, eu estava terminando a faculdade de medicina, ela me falou, olha, eu sei hipnose. E eu, como um bom possível médico, né, um bom médico em poucos dias, falei, eu não acredito nessa jossa, mas nem que me paguem. Isso aí não funciona. Como é que alguém pode perder o controle? Como é que alguém pode simplesmente fazer algo contra o seu próprio desejo? Como é que a pessoa simplesmente dorme de uma hora para outra? Tudo aquilo que a gente acaba estudando tanto, eu tinha tudo muito bem caracterizado na minha cabeça. Para mim aquilo não era verdade, né? Para mim era uma grande mentira. Eu via aquilo na TV, para mim era um grande absurdo, né? E no belo dia ela pegou, compartilhou comigo, falou, poxa, olha só que legal, hipnose é uma coisa muito legal, eu sei fazer. Eu falo, olha, não precisa me falar sobre isso, tá bom? Não quero saber, isso aí é uma coisa só para passar perna nos outros. Olha a minha cabeça, né? E eu falo sobre isso com bastante tranquilidade, porque é uma evolução progressiva. Eu acredito que esse tipo de conhecimento, ele foi muito importante para mim. Durante 5 anos, ter simplesmente rechaçado o processo de hipnose foi muito bom para o conhecimento que eu tenho hoje. Então eu não, simplesmente assim, não jogo fora todo esse tempo que eu tive longe da hipnose. E falei a frase mais fatídica que eu falei aqui em casa, né? Eu falei, aonde diabos eu vou utilizar isso na minha vida como médico, né? E hoje eu só trabalho com isso, praticamente. Foi uma coisa muito maluca que aconteceu. E ao longo desses 5 anos, conhecendo a hipnose, estudando a hipnose, conhecendo a hipnose, porém sem aceitar que a hipnose era uma possibilidade, eu simplesmente rechacei a possibilidade de um dia a hipnose poder entrar dentro da minha vida, na minha cabeça até mesmo, né? E o tempo foi passando e eu fiquei um pouquinho mais molenga pra coisa, sabe? Eu comecei a abrir um pouco a minha cabeça, a Marcela, que é a minha atual noiva, né? Ela tinha um grupo de estudos no Skype, em que se reuniam com um monte de pessoas aí do Brasil, em que eles falavam sobre hipnose.
Falávamos sobre regressão, sobre ressignificação, falávamos sobre dor crônica, ansiedade, depressão, medos, fobias, gagueiras. Eu falei, meu Deus, o que é tudo isso? Como assim? Para que tipo, funciona para isso? E eu vi sobre dor crônica. Eu falei, meu Deus, mas como assim? Não deve funcionar isso. E daí, num belo dia, eu quis ouvir um pouco mais essas pessoas falando, fiquei como espectador ali quietinho do lado do computador, ouvindo ela conversando, explicando para as pessoas o que ela via sobre o processo de hipnose, né? E eu comecei a acompanhar aquilo até que um dia eu tive a brilhante ideia de simplesmente abrir a minha mente e falar: me hipnotiza? Deixa eu ver qual é isso aí. E ela simplesmente chegou no momento e ela falou assim para mim, ela falou: olha, agora talvez não seja o momento. Gatilho aí da antecipação, deixou eu curioso, eu querendo vivenciar aquilo, eu não podia vivenciar aquilo porque ela não queria me hipnotizar, né? E ela fez muito bem. E depois o tempo foi passando e eu comecei a querer estudar um pouco no contexto acadêmico da hipnose. Eu queria entender um pouquinho mais se realmente essa questão acadêmica ela tinha fundamento no processo de hipnose. E tem uma plataforma médica chamada PubMed, é onde a gente, durante a faculdade, a gente acaba acessando artigos científicos para estudar, né, para a gente se aprofundar e tudo mais. E eu tinha assinatura como estudante do PubMed, então eu tinha acesso integral a todos os artigos, tudo mais na época, né? E eu fui lá e escrevi hipnoses em inglês, né, porque a plataforma é americana, então eu acabei investigando tudo em inglês. Eu encontrei 16.500 artigos científicos falando sobre hipnose. 16.500 artigos científicos. Daí eu comecei a me questionar, eu falei, mas por que diabos eu nunca ouvi falar sobre essa jossa dentro da universidade? Eu nunca tinha ouvido falar com um médico da hipnose. Dentro do hospital, nunca tinha ouvido falar sobre nada de hipnose. E eu achei muito interessante aquilo. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou começar a estudar. E o interessante é que de praticamente todos os trabalhos científicos que eu via, a grande maioria deles demonstravam um viés de resultado, não um viés de entendimento. O que isso quer dizer? A grande maioria desses estudos mostravam que a hipnose era uma ferramenta muito poderosa de auxílio a tratamento de doenças, porém não se entendia como a hipnose funcionava. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de metodologia um pouco mais para frente, até mesmo porque até hoje a gente não entende muito bem como a hipnose funciona. Então eu comecei a estudar aquilo, eu falei, caramba, não é que é verdade isso aí mesmo? Não é que existe essa possibilidade da hipnose funcionar? Então, num belo dia, a Marcela me hipnotizou, me permitia vivenciar a experiência de hipnose. Então, ela começou a falar umas coisinhas lá, agora você vai fechar os olhos, relaxar, tudo mais. E eu na minha cabeça, legal, pô, bacana, tô me sentindo bem, olha, relaxa. E agora você vai imaginar que esses números simplesmente somem da sua mente. Olha só os números sumindo da minha mente. É para fazer, vamos fazer, né? E a hora que eu abri os olhos, ela estalou os dedos, eu abri os olhos, eu falei, ué, não aconteceu nada? Ela falou, olha, tenta falar um número 7. Eu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiquei desesperado com aquilo. Desesperado. Mas ao mesmo tempo curioso. Mas desesperado. Então eu fiquei naquilo, meu Deus do céu. Eu não consigo falar o número. E não ia. E não ia. E não ia. E daí ela estalou o dedo, daí eu consegui falar o 7, mas eu fiquei colado na cadeira, né, no sofá que eu tava, a gente tava na casa dos avós dela, e eu fiquei colado no sofá, não conseguia levantar do sofá. Me desesperei de novo. E aquilo foi muito doido. Eu achei aquilo muito maluco, muito maluco. E eu, meu Deus do céu, não é que funciona mesmo? E em 2015, finalzinho, início de 2016, a gente começou a se aventurar juntos nesse mundo fantástico dos cursos de hipnose. A gente começou a fazer curso até onde, sei lá, respirava um curso de hipnose no meio da favela, a gente ia fazer. Não tinha conversa. A gente começou a fazer curso. E nisso, um monte dessa galera, que hoje são grandes nomes da hipnose, também estavam nesse mundo de cursos de hipnose. E a grande maioria deles eram simplesmente estudantes também. Então a gente começou a conhecer toda essa galera estudando, a gente, poxa, começou a se conhecer todo mundo, né? Até que chegou o ano de 2017, em que a gente começou a fazer treinamentos internacionais, né? Então a gente acabou não só fazendo treinamentos internacionais, mas conhecendo muita gente do mundo inteiro da hipnose. Depois eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes de quais as pessoas que a gente já conheceu e as experiências que a gente vivenciou com essas pessoas desse mundo da hipnose. E o interessante é que eu, como médico, eu estava trabalhando como médico, né?
plantão, 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 tudo mais. Daí eu tive a decisão de virar ortopedista. Comecei a trabalhar com os pacientes. E o interessante é que quando você está num pronto-socorro, em torno de 50% a 60% das queixas de um pronto-socorro estão relacionadas à dor. E quando você vira ortopedista, aumenta para 90% a 92% as queixas de dor dentro de um consultório ortopédico. A pessoa ela não te procura porque, meu joelho está falseando. Não, meu joelho dói, minhas costas doem, o meu ombro dói, meu pescoço dói, minha coluna dói, tudo dói. Ortopedia é muito comum essa questão de queixas de dor. E depois que eu comecei a estudar hipnose e tudo mais, eu comecei a querer pôr o pezinho na água. Começar a entender um pouquinho mais como a hipnose poderia simplesmente resolver ou ajudar essas pessoas que sofriam de alguma dor. Até que num belo dia eu tomei coragem, até mesmo porque eu ficava meio quieto no hospital, eu tinha medo do preconceito dos médicos, do preconceito dos meus colegas, em utilizar a hipnose, mesmo tendo uma autorização do Conselho Federal de Medicina, me dando todo o respaldo para eu utilizar a hipnose sem problema algum. E hoje eu vejo que é uma grande besteira a gente não utilizar a ferramenta, né? Então eu ficava com receio, com medo, questionando. Eu falei, putz, será que eu uso? Será que não uso? Será que eu uso? Fui lá, usei. Só que daí eu peguei um pouquinho pesado também, né? A primeira vez que eu utilizei hipnose dentro de um hospital foi uma pessoa que tinha tirado o ombro do lugar, uma dor absurda. A pessoa estava com o ombro fora do lugar, eu já tirei o ombro fora do lugar, sei como é a dor, e era absurda, a pessoa com dor. E eu simplesmente falei para ela, olha, enquanto a gente vai pegar a medicação para colocar o seu ombro no lugar, eu quero que você feche os olhos, comece a respirar profundamente, apenas siga as minhas instruções. Eu não precisava ter o gatilho da autoridade. Pelo fato de eu ser médico, isso já me facilitou muito, né? Então eu tenho esse viés positivo. Pelo fato de eu utilizar a hipnose dentro de um hospital, eu tenho esse gatilho de autoridade já muito bem pré-estabelecido. Então eu fico um pontinho na frente de outros profissionais que às vezes querem utilizar a hipnose dentro do hospital. Mas eu não vou entrar nesse contexto, tá? Eu simplesmente pedi para fechar os olhos, relaxar. Agora imagine que seus olhos simplesmente relaxam, 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 até o momento que talvez eles já nem funcionem mais. Você pode testar por uma vez apenas. E eu fiquei de cara porque a pessoa não conseguiu abrir os olhos. Eu estava dando pulo por dentro, eu estava gritando de alegria por dentro, mas eu tinha que manter a pose, né? Todo mundo ali olhando, acompanhando. Algumas pessoas já sabiam que eu fazia hipnose e tudo mais. Até que em um determinado momento a pessoa relaxou profundamente, ao ponto que eu simplesmente fiz a manobra de recolocação do ombro da pessoa no lugar. E depois que a pessoa abriu os olhos, eu perguntei, você sentiu alguma dor em algum momento? A pessoa falou, não senti nada, 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 nada. E eu olhei para aquilo e falei, meu Deus do céu, não é que funciona mesmo? Não é que essa jossa funciona mesmo? Então vamos alçar voos maiores, né? E eu comecei a utilizar a hipnose dentro do hospital com os pacientes, claro, sem interferir nos atendimentos médicos usuais e normais. Até mesmo porque eu não posso, né? Porque existem protocolos e metodologias dentro de um hospital, dentro do tratamento médico, que precisam ser respeitados acima de qualquer coisa. A hipnose ela não substitui nenhuma abordagem médica, ela apenas complementa alguma abordagem médica. Então, a partir do momento que eu comecei a utilizar a hipnose com esses pacientes e dar a possibilidade de eles se sentirem melhores, apesar do que eles estavam vivenciando, eu vi que cabia utilizar a hipnose para o tratamento de dores, para o tratamento principalmente da dor crônica, propriamente dita. E foi muito bacana utilizar tudo isso. Eu já utilizei com pacientes com inúmeras fraturas, pacientes com fratura de antebraço, queda de moto, pacientes politraumatizados, pós-operatório, pré-operatório, já fiz anestesia, já fiz procedimento cirúrgico utilizando só anestesia com hipnose, e é uma coisa fantástica, pessoal. Então, o meu trabalho atualmente também é abrir um pouquinho a cabeça dos médicos, assim, para eles utilizarem a ferramenta de hipnose na prática deles. Mas ainda esse trabalho está engatinhando, a galera ainda não está muito aberta para as possibilidades ainda, tá? Porém, eu comecei a trabalhar como ortopedista e eu vi que eu tinha muito mais facilidade de comunicação do que os meus outros colegas ortopedistas. Se você conhece ortopedista ou já foi no ortopedista, você sabe que o ortopedista, às vezes, ele não é muito de conversar, não, sabe? Ele é uma pessoa muito técnica, vê raio-x, é uma coisa muito mais dinâmica do que geralmente associada a você bater um papo, você conversar, né? Então, eu tenho essa característica assim de comunicação. É uma coisa que eu melhorei muito com a hipnose e eu tenho essa característica de me comunicar com muito mais tranquilidade. Me comunico bem com as pessoas. As velhinhas me adoram, né? Então, é muito bom isso. Por quê? Porque a gente pode utilizar as ferramentas e as abordagens com esses pacientes. E eu comecei no meu ambulatório a atender ortopedia geral, porém,
eu comecei a atender só portadores de dor crônica. Porque os meus colegas encaminhavam esses pacientes portadores de dor crônica porque eles não sabiam mais o que fazer com esses pacientes. Remédio, 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 remédio. Já tinham operado 1, 2, 3 vezes, nada tinha resolvido, mas era remédio, remédio, remédio. E eles chegavam, Flávio, você sabe aquelas magias, aqueles troços lá? Usa essas coisas aí, vê se a pessoa melhora. E as pessoas começaram a melhorar. Algumas 100%. Geralmente no tratamento de dor crônica, o resultado ele não é 100%, tá? Isso é uma coisa que infelizmente as pessoas ainda têm em mente, que acham que todos os pacientes podem melhorar 100%. Infelizmente não são todos, tá? É a exceção, os 100%. Mas a grande maioria dos pacientes, eles melhoram uma boa intensidade dos sintomas. E isso que é o mais importante, né? Tem um autor chamado Daniel Clery, que é um dos meus grandes mentores desse mundo de dor crônica, um americano, e ele fala o seguinte: o mais importante não é você resolver uma dor crônica, e sim aliviar uma dor crônica. O alívio da dor crônica dá para a pessoa a possibilidade dela ter uma vida muito melhor, apesar da dor. Isso é o mais importante. E tem um trabalho muito importante dentro das expectativas. Às vezes a pessoa ela tem uma expectativa muito grande dentro do tratamento da dor, porém essa expectativa ela acaba caindo por terra quando ela não tem o resultado que ela espera. E ela desiste do tratamento com hipnose, ela desiste do tratamento que às vezes ela busca, que ela quer ter melhores resultados. Então, assim, é muito difícil a gente resumir, às vezes em poucas horas, todas as questões relacionadas à dor crônica. Porém, existem alguns contextos e alguns entendimentos que eu quero que vocês tenham sobre o processo de dor crônica e sobre o portador de dor crônica. Vamos falar um pouquinho sobre a questão técnica da dor, tá? Assim, tem muita gente que chega para mim e fala assim: Flávio, eu entrei nesse mundo de terapia agora, mudei de profissão, eu era vendedor, eu era isso, eu era advogado, eu era aquilo, sabe? Muita gente está entrando nesse mundo da terapia e fala assim: Flávio, como é que funciona a dor? Me explica como funciona a dor. Eu quero saber todos os aspectos neuroquímicos, neurofisiológicos que levam a pessoa a melhorar do processo de dor. Você pode me ensinar? Eu falo, posso até ensinar, mas você não vai entender porcaria nenhuma e você não vai utilizar isso em porcaria nenhuma da sua vida. Por quê? Porque o terapeuta, ele não trata dor crônica. O terapeuta, ele trata a pessoa que tem dor crônica. Então tem muito terapeuta que me fala assim: Flávio, qual é o caminho que a dor leva? Quais são as fibras aferentes, as fibras delta, a fibra isso, aonde que a dor ela é interpretada dentro do cérebro? Eu falo, para de querer gastar energia e tempo estudando uma coisa que não vai adiantar de nada para você. Você precisa entender fundamentalmente quem é a pessoa que tem dor crônica. O que ela come, como ela dorme, tipo o Globo Repórter, sabe? Onde que ela vai, onde é que ela está, como que ela se sente, quais as relações dela. Então, o primeiro ensinamento que eu deixo para vocês é esse. Tem muita gente que quer saber muito sobre a neurofisiologia, sobre a neurociência relacionada à dor. Você pode até querer ter essa informação, só que ela não vai mudar muito a forma como você aborda o portador de dor crônica. Esse é um primeiro ponto, tá? Segundo ponto, que eu acho importante levar em consideração. No Brasil, existem estudos que demonstram que em torno de 55 milhões de pessoas no Brasil se queixam de algum processo de dor ao longo de um ano. E dentro desses 55 milhões, em torno de 25 a 30 milhões têm características de dor crônica, que seria uma dor referida com mais de 3 meses de evolução. Então, a gente caracteriza uma dor crônica, uma dor com 3 meses de evolução. Existe a dor aguda, existe a dor subaguda e existe a dor crônica. A dor crônica a gente considera com mais de 3 meses. A dor subaguda é de 3 semanas a 3 meses. E a dor aguda é até 3 semanas. Tá? Por quê? Porque o funcionamento de cada processo de dor ele difere. Na dor aguda, que é até 3 semanas, a hipnose ela pode funcionar, mas não é comum. Por exemplo, a gente fala muito sobre James Dale, né? Quando a gente faz um curso de hipnose clássica, todo mundo fala de James Dale, né? É a primeira coisa que as pessoas ensinam errado no curso, tá? O James Dale ele é escocês, ele não é inglês. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele foi para a Índia porque ele tinha asma. Olha só que história maluca, né? Ele foi para a Índia porque ele tinha asma. E quem já foi para a Inglaterra, quem já visitou a Europa, sabe que quem tem asma e mora na região, principalmente de Londres, não é uma boa ideia, porque lá é nublado, é tipo Curitiba aqui. Tá nublado, sempre tá chuviscando, sempre o tempo tá horrível, eu sou o único que tá de jaqueta aqui. Então, a partir do momento que ele surgiu a oportunidade dele ir para a Índia para fazer cirurgia com as pessoas lá,
ele se mandou para a Índia. E o James Dale, ele fazia inúmeras amputações, só que não é amputação de membro, tá? Todo mundo fala que, não, que ele fez inúmeras amputações, só que as pessoas não se interagem muito bem da história. Ele era médico e lá na Índia era muito comum existir a filariose, que é a elefantíase. Eu acho que vocês já viram aquelas pessoas que têm a perna gigantesca, sabe? Que tem inchaço, edema linfático. Só que lá na Índia era muito comum esses edemas em testículos pela característica da doença. Então, os indianos, eles tinham esse aumento de testículo que precisava da cirurgia. Então, o James Dale fazia essas cirurgias de retirada dos testículos para desinchar e tratar aquela infecção. Agora, vocês homens, imaginem como é tirar um testículo na raça. Sem anestesia, até mesmo porque, imagina só, 1860, 1870, sem anestésico. Porque anestesia era coisa de rico naquela época. Éter, clorofórmio, né? Não existia o Dormonide, não existia Propofol, todos esses medicamentos aí que fazem você dormir e ter uma cirurgia tranquila, calma, em segurança. Não existia. Então, ele foi para lá e ele pensava em possibilidades de utilizar. E muita gente acha que é o James Dale, que era o cara que fazia as anestesias, mas não era, não. Ele era um aluno muito ruim do mundo do mesmerismo, tá? O aluno bom mesmo era um estudante de medicina, que ninguém sabe o nome direito, que foi com ele, tinha um bom conhecimento das técnicas de mesmerismo e utilizava o mesmerismo como um tipo de indução anestésica para ele realizar as cirurgias. Ele começou a tomar gosto, começou a aprender e também fazer. Existem relatos de pelo menos 350, 400 procedimentos cirúrgicos realizados por James Dale. Só que uma coisa que a galera não conta é a quantidade de cirurgia que ele fez em que o processo mesmérico utilizado naquele momento não funcionou. Então, estima-se que em torno de 1.200 a 1.500 procedimentos não tiveram a eficiência da indução hipnótica. Então, não era o comum dar certo. O comum era dar errado. Então, a gente sempre tem que valorizar isso, levar em consideração essa expectativa, tá? Porque às vezes pode não funcionar, às vezes pode não resolver o problema. Então, a gente tem que sempre trabalhar possibilidades e alternativas para a gente ter melhores resultados. Então, essa época, quando foi tudo isso acontecendo, quando identificou-se que existia a possibilidade de utilizar a hipnose, utilizar todos esses fenômenos para induzir anestesias e controle de dor, a gente começou a simplesmente otimizar esses aprendizados. Principalmente com um cara chamado Bernheim. Esse cara que foi o grande cara da hipnose científica. Isso em início de 1900 e pouquinho, né? Então, Hippolyte Bernheim foi o cara que fez todo esse estudo, esse aprofundamento desse entendimento do processo neurofuncional da hipnose como um procedimento de anestesia e controle de dor. Então, quando a gente está falando de dor aguda, tá, com até 3 semanas, não é o costume funcionar. Mas quando funciona é maravilhoso e quando funciona é impactante. Eu tive uma vez um paciente que fez uma fratura exposta de fêmur. Ele simplesmente estava com o osso para fora da coxa, depois de um acidente de moto. Eu fiz uma indução anestésica, um procedimento de controle de dor com ele e funcionou muito bem, sem nenhum medicamento. Só que foram raríssimos casos. Só que a grande maioria dos outros casos em que eu fazia o processo não respondia tão bem. Tá? E existe uma explicação para isso. Por quê? Toda pessoa que sofre um acidente ou está passando por uma dor muito intensa, ela já está em hipnose. Você não precisa induzir o processo de hipnose com a pessoa. Ela já tem uma percepção alterada de realidade no entorno dela. Ela já está com toda aquela percepção alterada da realidade. Como ela já está em hipnose, a gente só precisa dar uma sugestão. Vocês concordam? É só dar uma sugestão para a pessoa. O problema é que a sugestão ela não é bem aceita e bem interpretada. Esse que é o problema da sugestão na dor aguda. Se eu simplesmente olho para a pessoa, estalo os dedos e falo e a dor vai embora, a interpretação consciente dela não permite que a sugestão simplesmente seja aceita. Então, não faz sentido a dor simplesmente ir embora. Só que sempre tem um maluco, né? Às vezes a pessoa, ela interpreta isso de alguma maneira, funciona, e algumas pessoas têm bons resultados dentro desse aspecto. Mas não é o comum. Então, existe essa mente, assim, esse equívoco dos hipnólogos e hipnoterapeutas em acharem que a dor aguda, a grande parte delas, pode ser amenizada com a hipnose. E não é o fato. São casos selecionados que isso acontece, tá bom? Quando a gente está falando de dor subaguda, não tem muito relato dentro digamos assim,
dentro de estudos, quando a gente analisa a literatura, falando sobre essas dores subagudas de 3 semanas a 3 meses. Por quê? Porque geralmente isso está relacionado a fatores de recuperação. Às vezes a pessoa fez uma cirurgia, ela ainda está se recuperando, ou às vezes a pessoa está passando por um processo de infecção que ainda está cicatrizando. A hipnose ela pode ser utilizada como um aditivo para fazer a pessoa se sentir melhor. Porém, não existe muito recurso para identificar a quantidade de pessoas que melhoram com a hipnose dentro desse tema. Só que agora, quando a gente está falando de dor crônica, mais de 3 meses de evolução, sem uma causa que precise de um tratamento médico exclusivo, medicamentoso exclusivo ou um tratamento cirúrgico exclusivo, a gente nota que uma boa parte dos portadores de dor crônica responde muito bem ao processo de terapias como um todo. E nisso inclui a hipnose, tá bom? Então, para vocês guardarem, dor crônica, hipnose funciona, que é uma beleza. Dor aguda, não funciona tão bem quanto a gente imagina, tá bom? Então, esse é um entendimento que eu quero passar para vocês. Segundo aspecto, segundo ponto que eu quero deixar claro. Hipnose não tira a dor de nada. Isso é importante levar em consideração. Tem muita gente que acha que a dor simplesmente ela some, acontece alguma coisa que a dor simplesmente para de funcionar no nosso cérebro. Não, isso não acontece. O que a hipnose faz, ela não tira a dor. Ela faz com que o nosso cérebro, de alguma maneira, não interprete o processo de dor. Alguma coisa acontece no nosso cérebro que a gente não percebe a dor. Então, o fenômeno de analgesia da hipnose, ela está mais relacionado a uma percepção de dor do que uma eliminação da dor. Então, toda a cascata neuroquímica que acontece no processo de dor, toda a cascata elétrica que acontece nos nossos nervos, ela acontece da mesma maneira. A única diferença é o que pode estar acontecendo para que a pessoa não perceba a dor. Existem algumas fibras que passam por locais relacionados à nossa emoção, principalmente a região do tálamo. Então, quando a gente está analisando essa interpretação do porquê talvez a gente não percebe a dor, talvez a estrutura neuroquímica esteja aí. Só que ninguém consegue explicar ainda. Ninguém sabe. Só que uma coisa é fato. Tudo que acontece num processo de dor que a pessoa sente, acontece também quando a pessoa está em hipnose. A única diferença é que a pessoa não sente a dor. E não adianta me perguntar, eu não sei o porquê. Então eu quero que vocês entendam isso, tá bom? E o mais importante do processo de dor que eu vejo, que quem estuda hipnose, quem é terapeuta principalmente, precisa saber é o seguinte. Vocês precisam de todas as maneiras entender e abordar o portador de dor crônica. Essa pessoa que precisa de ajuda. Essa pessoa precisa de muita ajuda. Lembra que eu falei que são em torno de 20 a 25 milhões de pessoas que têm dor crônica no Brasil? É muita gente para cuidar, pessoal. E vocês acham que essas pessoas elas estão dentro dos consultórios de terapia? Não. Elas não estão no consultório de terapia. E existe um motivo muito específico para isso, tá? A pessoa que tem dor crônica, ela acha que tratamento de dor é coisa para médico resolver. Elas acham que só o médico que pode resolver a dor crônica. Que não é um terapeuta, às vezes um bom psicólogo, às vezes um bom fisioterapeuta. Às vezes as pessoas elas não enxergam isso. Então é a nossa função, de alguma maneira, abrir os olhos dessas pessoas para elas simplesmente entenderem que o processo de terapia é um processo possível. Eu até dou uma sugestão para vocês, tá? Depois entrem no Facebook, escrevam dor crônica, ou escrevam fibromialgia, ou enxaqueca, ou cefaleias, dor neuropática, dor do membro fantasma, endometriose, são todas questões que dão dor crônica. Escreve no Facebook e encontrem grupos dessas pessoas. Tem grupos de 100 mil, 50 mil, 25 mil, 30 mil pessoas que se reúnem nesses grupos para encontrar alternativas de dor. E se você está passando o olho por ali, tenta encontrar alguém que fale que fez terapia. Você não acha? As pessoas estão falando sobre remédio que funciona, remédio que não funciona, falando sobre inúmeras terapias holísticas, o que é muito importante, eu já vou falar por quê daqui a pouco, mas as pessoas não estão falando de um processo de terapia e hipnose as pessoas acabam não falando muito. Porque ainda existe um preconceito e uma mística muito grande. A gente acha que não, mas a gente está tomado pela maldição do conhecimento. A grande parte da população que sofre de dor crônica são pessoas que são, entre aspas, ignorantes, levando de lado o conceito educacional. Então essas pessoas elas ainda veem a hipnose como uma questão muito mística. Muito mística. Então isso impede ainda mais a pessoa entrar dentro do nosso consultório de terapia presencial e terapia online, tá?
Então, a gente precisa trabalhar. E como é que a gente trabalha sobre tudo isso? Com muita informação. Então, a gente precisa compartilhar informações na internet de relevância. A gente precisa parar, às vezes, de ficar publicando informações muito técnicas, e sim informações que toquem o coração das pessoas que têm dor crônica, para elas sim buscarem uma alternativa como a terapia. Eu vejo muita gente do mundo da hipnose falando sobre, você sabe como a hipnose funciona? Você sabe como a nossa mente funciona? Sabe? Isso tudo as pessoas elas não têm interesse. Elas têm interesse só em uma coisa. Como é que você pode ajudar a aliviar a minha dor? É só o que as pessoas buscam. Elas só querem isso, elas não querem saber como a hipnose funciona. Elas só querem saber como você pode ajudar elas a aliviar a dor delas. Então, por isso da importância de a gente sempre estar colocando informação de relevância para essas pessoas, para a gente conseguir popularizar o processo de terapia como um processo alternativo. Eu venho educando a grande maioria dos médicos que eu conheço para abrirem os olhos para a hipnose e encaminharem os seus pacientes para o mundo da hipnose. Só que tem muito médico cabeçudo. Assim como tem hipnoterapeuta cabeçudo, tem um monte de advogado cabeçudo. Então, tem, infelizmente, muito médico cabeçudo. Só que os médicos cabeçudos, a gente vai evoluindo como sociedade. Então, às vezes, o médico é cabeçudo, daqui a alguns 20, 30 anos ele para de trabalhar, ele parte dessa para melhor e tudo vai evoluindo. Então, a gente sempre tem que estimular essas novas gerações aí que estão entrando no mundo da hipnose, da terapia, a evoluírem e verem a hipnose como uma alternativa de tratamento, né? Então, hoje, no meu trabalho, eu trabalho no hospital aqui em Curitiba, no Hospital Vita, e eu sou responsável do atendimento e suporte dos pacientes portadores de dor crônica do hospital da parte da ortopedia. Eu comecei trabalhando como oncologista, com a oncologia lá. Então eu tratava muito a questão de dor crônica da oncologia, que também é algo muito poderoso, que a hipnose ajuda pra caramba, pra caramba. E daí, quando eu finalizei a parte da ortopedia, eu fui para esse mundo da dor crônica dentro da ortopedia. A minha agenda é bem cheia lá, porque o que tem de gente que tem dor crônica, pessoal, vocês não têm noção. Para vocês terem uma ideia, eu simplesmente compartilho os pacientes que me procuram assim com outros colegas do mundo da terapia, porque eu não dou conta. Porque essas pessoas elas foram tocadas pelo processo de terapia, porque elas viram e vivenciaram que o processo funciona, que a hipnose ela ajuda a aliviar a dor. Só que antes da pessoa, às vezes, abrir a carteira, porque a gente como terapeuta, a gente quer isso, né? Assim, estamos entre adultos, né? Vamos falar coisa de adulto, né? Todo mundo tem conta para pagar. Ninguém está no mundo da hipnose só para brincar. A gente quer ver isso como uma possibilidade de trabalho, uma alternativa de trabalho, né? Então, antes de a pessoa, às vezes, querer abrir a carteira para querer investir numa terapia, ela precisa sentir na pele que aquilo funciona, tá? Então, uma prática que eu utilizo no meu dia a dia, que funcionou muito bem para mim, e até vou ensinar vocês isso, é uma dica de ouro. Quem é meu aluno, eu vi que a Deise apareceu aí no bate-papo, a Deise é minha aluna, tá tendo um monte de resultado lá em Belo Horizonte lá. Quando uma pessoa com dor crônica te procura, não cobre a primeira consulta. Não cobre. Eu chamo essa primeira consulta de experiência, tá? Por quê? Porque, imagina só, vou fazer uma analogia de colégio, tá? Quando a gente tá no colégio, tem uma menina lá que a gente gosta. Pô, e a gente quer ficar com aquela menina, a gente quer dar um jeito de ficar com aquela menina, tudo mais. Às vezes a gente tem 12, 13 anos, pô, tá super afim da menina, e a gente quer ficar com aquela menina de alguma maneira, né? Só que, assim, o que acontece? Ao invés de a gente utilizar ferramentas e abordagens para mostrar para ela que a gente é um bom partido, a gente vai pedir para ela pagar para me conhecer, para descobrir que eu sou um bom partido. E na dor crônica isso funciona da mesma maneira. A pessoa, se ela tiver que pagar para descobrir que aquilo funciona, ou ela não vai, ou ela vai ficar com aquela expectativa de que obrigatoriamente tem que melhorar, ou que obrigatoriamente ela tem que ter resultado. Então ela gera essa ansiedade na cabeça dela e ela não pode focar muito bem no processo e simplesmente o resultado pode não vir. Então geralmente eu chamo o paciente, o cliente, e falo assim, vamos tomar um café. Agora em época de pandemia é um café virtual, né? Vamos tomar um cafezinho virtual, vou te explicar como é que funciona, como que a hipnose funciona, como é que funciona a minha dinâmica de terapia, tudo mais. Só que o meu objetivo é fazer você sentir o processo, porque eu quero que você se sinta bem. E eu faço simplesmente um processo de relaxamento utilizando a hipnose. Flávio, existe alguma técnica milagrosa que você utiliza? Existe uma técnica bem milagrosa chamada indução de Dave Elman, um aprofundamento simples e uma sugestão de bem-estar e relaxamento. Nossa, Flávio, não existe nada de diferente? Pessoal, o que eu aprendi que mudou a minha forma de ver hipnose são duas palavras. Seja simples.
Quanto mais simples você for, mais simples é a interpretação da pessoa sobre o resultado. Então, tem muita gente que quer complicar o processo de hipnose. Talvez para ficar mais bonito, talvez para, sei lá, não sei por quê. Mas quanto mais simples é o processo, melhor é a interpretação da pessoa. O nosso cliente ele vai interpretar as sugestões de uma maneira mais simples. Então, eu sempre, quando vou utilizar a interpretação do processo de hipnose, eu utilizo ferramentas simples. E uma indução bem feita é uma indução que faz a pessoa entrar num estado de hipnose. Um aprofundamento bem feito faz ela se estabelecer no processo de hipnose. E uma sugestão de relaxamento e bem-estar faz ela se sentir bem e confortável. E no momento que ela abre os olhos, depois de todo esse processo, ela simplesmente olha para mim e fala assim: nossa, doutor, fazia tempo que eu não relaxava. Até mesmo porque a pessoa que tem dor, ela sempre está tensa. Uma coisa, ela está hipervigilante. É uma das principais características da dor crônica. A pessoa geralmente ela está super hipervigilante. Ela fica olhando, tudo chama a atenção dela, tudo gera ansiedade. E quando a gente faz um processo desse com ela, ela fala: nossa, eu relaxei. Daí vem a frase que mostra que você está no caminho certo. Até a minha dor eu acho que melhorou. O que a gente fez? Fez ela sentir que existe a possibilidade dela se sentir melhor. Sabe quando vocês vão na feira? Sabe aquelas feiras de rua? Que tem o cara vendendo queijo? E daí ele dá um pedacinho do queijo pra você provar, pra você ver se o queijo é bom? Então, mesma coisa. Você deu um queijinho pra pessoa. A pessoa comeu aquele queijo e falou: meu Deus, que queijo bom! Que queijo maravilhoso! Você fala: então, se você quiser o queijo inteiro, existe um processo, existe algo que pode ser feito, que pode simplesmente mudar a tua vida. Então a pessoa ela tende a fechar com você. Eu tenho alguns alunos dentro do meu treinamento lá que as pessoas falam: Flávio, depois que você me ensinou isso, elas começaram a fechar 100% comigo. 100%. Não perdi mais nenhum cliente. Nenhum cliente. Às vezes a pessoa ela acha que está perdendo dinheiro, mas ela é o contrário, ela começa a ganhar dinheiro, porque ela fecha mais terapias, né? E outra, às vezes a gente acha, quando a gente entra nesse mundo da hipnose, que a gente tem que valorizar a nossa hora, né? A gente aprende isso. Você tem que valorizar a tua hora, porque tua hora é importante. Pessoal, é uma grande besteira isso, tá? A gente tem que entrar na nossa cabeça que o nosso objetivo é ser terapeuta. O resultado financeiro vem depois, tá? Porque se a gente coloca o resultado financeiro na frente, a gente se torna mercenário. A gente só pensa na grana. Vamos primeiro pensar em resultado, depois a gente pensa em ganhar dinheiro com isso? Porque quando a gente tem resultado, a gente ativa o que eu chamo de protocolo comadre, que é uma coisa muito comum na dor crônica, tá? O que é o protocolo comadre? É você atender tão bem um portador de dor crônica ao ponto dela aliviar a dor dela e ter uma vida melhor, voltar ao trabalho, voltar às atividades, que ela simplesmente conta para todas as comadres dela. Em torno de 65, 70% dos meus pacientes são mulheres de 45 a 65 anos que têm uma porcaria de relacionamento, os filhos já saíram de casa e ela não tem uma ocupação a não ser dona de casa. Então essas mulheres, elas sofrem muito. Elas sofrem com N aspectos da vida delas. E elas têm esse padrão de dor crônica. Então, a partir do momento que a gente faz com que ela se sinta mais viva, se sinta melhor, ela vai contar para todas as comadres dela, porque todas as comadres dela têm dor crônica. Então, todas as comadres dela vão começar a vir atrás de você. E é uma coisa que funciona muito bem. Por exemplo, eu não faço publicidade nenhuma minha como terapeuta. Porque eu não preciso. Eu tenho uma carga de clientes que eu termino de atender, outros já vêm. Então, tipo, eu não preciso mais que isso. Porque se aumentar minha carga de cliente, o meu resultado tende a cair. O ponto número 1 que eu utilizo é resultado. Se alguma coisa atrapalhar o resultado, eu corto fora. Porque é o resultado que comanda a dor crônica. Porque de nada adianta, às vezes, você ser um terapeuta de grande renome, ter uma clínica linda, maravilhosa, em que você regula a luz pelo telefone e você não tem resultado. Então, na dor crônica, isso é muito poderoso, tá? E um outro detalhe que eu vejo no tratamento, na abordagem da dor crônica é o seguinte. O portador de dor crônica, ele precisa de um cuidado um pouco mais extenso, tá? Eu vejo muita gente falando de terapia única ou terapia em uma sessão. Na dor crônica pode até funcionar, mas não é o comum, tá? Não é o comum. Por quê? Porque a recorrência de sintomas da dor ela é muito comum. Ela é muito comum a recorrência de sintomas da dor. Tem um autor que eu gosto bastante que é o Norman Doidge. Norman Doidge é o cara que fala sobre neuroplasticidade, tá? E quando a gente está falando de dor crônica, ele aponta a dor crônica como o lado negro da neuroplasticidade. Por quê? A dor crônica é um aprendizado do cérebro dela sobre dor. A pessoa ela aprende a sentir dor com o passar dos anos, devido a N estímulos. Então, a partir do momento que a pessoa ela começa a sentir dor crônica, ela teve um aprendizado no cérebro dela. E para ela desaprender, às vezes o trabalho é em dobro, né?
Então, não é tão fácil tratar dor crônica, mas uma coisa é fato. O cara que trata dor crônica trata qualquer coisa na terapia. Não é querer puxar para o meu lado, mas o cara que trata dor crônica, ele trata qualquer coisa. Porque assim, a ansiedade, geralmente, tem momentos da pessoa em que ela não está ansiosa. A ansiedade apresenta picos. O processo depressivo ele é muito triste, tem uma associação muito grande entre depressão e dor crônica, tá? Mas o processo de depressão, por mais que a gente ache que não existam momentos em que a pessoa saia daquele processo depressivo, é, a pessoa ela pode ter uma estabilidade de sintomas utilizando a medicação correta. A ansiedade também, a pessoa pode ter uma melhora. O problema da dor crônica é que a pessoa ela fica pingando de medicamento em medicamento e tem muito medicamento que não funciona. Às vezes a pessoa está tomando morfina trocentos mil anos e nada resolve, tá? Então, a pessoa com dor crônica, ela pode ter episódios de ansiedade, está associada à depressão, ela pode desenvolver uma dependência química de medicamentos, uma dependência química de outras drogas, né, como canabidiol, né, como a maconha, ela pode desenvolver dependência de cocaína também, e crack, tem pessoas que têm dor crônica que tem uma associação com crack também, porque a pessoa ela tenta encontrar uma anestesia para aquilo. Ela toma um monte de antidepressivo, ela toma um monte de medicamento. Geralmente, os contextos familiares são horríveis, essa pessoa não trabalha, tem inúmeros problemas financeiros. Então, é uma bomba relógio o paciente portador de dor crônica. Então, assim, não é querer desvalorizar, é claro, mas assim, uma menina de 20 anos que chega com ansiedade dentro do consultório porque o pai dela não libera dinheiro para ela comprar um carro, é bem diferente de uma mulher de 50 anos de idade, em que os 3 filhos saíram de casa, o marido bate nela, o marido bebe e ela vive aquele relacionamento abusivo, ela não sai de casa, não tem uma outra ocupação e simplesmente começa a sofrer a dor crônica há 20, 30 anos. Então, existe uma diferença bem grande desses dois pacientes, sabe? Então, eu vejo que quem atende dor crônica atende qualquer coisa, tá? Só que precisa se entender que tempo é importante. Então, os meus pacientes com dor crônica, eu atendo em torno de um mês. Eu mantenho o acompanhamento deles dentro de um mês. Por quê? Porque se essa pessoa, a gente faz uma terapia única, a pessoa melhora em 2 semanas, ela se sente bem. E você fala, olha, amém, resolveu tua dor, tchau e benção, agora vai viver a tua vida. Daí, das 2 semanas, a dor volta. O que acontece na cabeça dela? A terapia não funcionou. E, infelizmente, ela não vai voltar em você, porque você vai cobrar novamente, né? Então, ela fala assim, eu fiz terapia e não funcionou. Então, a gente queima o cartucho da terapia. Daí, o que ela faz? Daí, ela vai procurar outras alternativas terapêuticas, sendo que a terapia, se fosse melhor conduzida, teria melhores resultados. Então, quando você está atendendo um portador de dor crônica, entenda a magnitude de você ter um acompanhamento um pouco mais largo, um pouco mais comprido com essa pessoa. Porque esse acompanhamento pode fazer você ter melhores resultados quando você está simplesmente analisando aquele processo de dor e as suas recorrências, tá? Porque a recorrência da dor é muito comum. Mas, Flávio, o que você faz quando a pessoa tem uma recorrência de dor, tá? Tem 2 pontos que eu analiso. Primeiro deles, ganho secundário, tá? Se vocês entrarem no meu YouTube, tem pelo menos umas 100 horas de conteúdo falando sobre terapias de dor crônica, tá? É só procurar lá youtube.com/hipnosedor. Eu tenho muita live de 2 horas, sabe? Um monte de live assim que eu faço com aulas e tudo mais, falando sobre N aspectos. E tem uma live em que eu falo sobre ganho secundário, que ganho secundário é o principal vilão da terapia de dor crônica, porque o ganho secundário deixa a pessoa no lugar onde ela quer estar, falando do ponto de vista subconsciente ou inconsciente, né? Ela quer continuar com aquela vida, ela não quer mudar. O cérebro dela não entende que sentir dor crônica é uma coisa ruim, tá? E o ganho secundário, infelizmente, está relacionado a prazer. Nossa, Flávio, prazer? Isso mesmo. A pessoa que tem ganho secundário, ela tem um prazer que a gente não explica como, porém existem gatilhos de prazer que acontecem no cérebro da pessoa, em que a pessoa ela sente prazer em tomar determinadas atitudes para permanecer naquela dor. Então, por exemplo, a pessoa ela quer chamar a atenção, o que é um tipo de ganho secundário, né? Quando a pessoa, às vezes, ela acaba sentindo a dor para chamar a atenção da família, só que ela faz isso de maneira completamente subconsciente, tá? O ganho secundário, ele não é consciente, a pessoa não sabe que está fazendo aquilo. Isso está relacionado ao prazer. A pessoa sente prazer em ter ganho secundário, só que ela não se liga que aquilo é prazeroso para ela. Então, ela tem a dificuldade de sair desse ganho secundário. Por isso que é difícil abordar. Então, é algo que eu abordo num segundo momento. E outra questão que eu abordo num segundo momento é ensinar a pessoa
sobre a importância dela fazer exercícios e atividades de auto-hipnose. Ela precisa fazer exercício. Hipnose é treino, pessoal. Tá? Até mesmo porque, na minha percepção, a definição da hipnose é muito clara. A hipnose, para mim, é um fenômeno biológico. É um fenômeno, simplesmente um fenômeno biológico. Tem muita gente que leva para, digamos assim, para um entendimento psicanalista. Claro, varia de autor para autor, cada um fala, né? Até mesmo a própria Omni fala uma definição, a Sociedade Americana de Psicologia fala outra. Mas, para mim, a hipnose é apenas um fenômeno biológico. É um fenômeno que acontece naturalmente com a gente, mas é biológico, tá? E entendendo esse aspecto emocional envolvido, né, geralmente no processo de hipnose, eu vejo a hipnose como apenas uma ferramenta de percepção de realidade alterada. De alguma maneira, a gente vai perceber a realidade alterada. A gente pode perceber a realidade alterada sem precisar de hipnose, das técnicas de hipnose, né? Se estoura uma bomba do seu lado, você vai ter a percepção da realidade alterada, é claro. Existe um estímulo ali, né? E você simplesmente evoca aquilo. Ou às vezes, para a galera que usa óculos aí, quantas vezes vocês procuraram o óculos estava na cara de vocês, né? Então, são fenômenos que acontecem naturalmente. Eu fico imaginando aí os nossos antepassados, há 10 mil anos atrás, procurando a faquinha que eles usavam para caçar e estava na mão deles. Eu acredito que a coisa aconteça da mesma maneira também. Já acontecia. Então, para mim, é um fenômeno biológico, né? Mas quando a gente analisa esse contexto um pouco mais evolutivo da coisa, para mim é uma ferramenta induzida de percepção de realidade alterada. É perceber a realidade de uma maneira diferente. Eu gosto muito de simplificar as coisas, sabe? Eu sou uma pessoa que vem do mundo completamente técnico, um mundo completamente confuso, que é a medicina. Quando você perde o fio da meada na medicina, meu amigo, você vai fazer besteira quando você termina a sua faculdade, sabe? Então, eu venho de todas as maneiras tentar simplificar os processos, tá? E na dor crônica é importante a gente simplificar os processos. Eu vejo que tem uma leva muito grande de pessoas que estão entrando nesse mundo da hipnose atualmente, que mostra que quanto mais complexo for, mais autoridade tem. Então, é uma coisa que a gente tem que combater, pessoal. Por quê? Quem vai se beneficiar da hipnose não é o ego do terapeuta. Quem vai se beneficiar da hipnose é a pessoa que às vezes não sabe nem ler nem escrever. A gente tem que levar isso em consideração. Teve uma vez na faculdade, eu trabalhava no posto de saúde na época da faculdade, era um estágio obrigatório, e tinha o seu João. Ah, seu João. O João era um senhorzinho de 80 anos de idade lá, que sempre tinha dor crônica. E eu não sabia nada de hipnose naquela época, né? E daí eu conversando com ele e tudo mais, e na hora de prescrever os medicamentos, a gente sempre tem um médico preceptor, né? Um professor que é médico, nós estudantes de medicina, né? E daí eu fiz uma receita para ele lá de paracetamol. A gente fica pensando, bem, fiz a receitinha de paracetamol e falei, olha, seu João, toma o paracetamol, o senhor pode tomar a cada 6 horas, tá bem? Toda vez que o senhor tiver dor. Ele, tá bom. E foi embora. Daí, na outra semana, ele retornou com a gente, falando assim, doutor, tá muito desconfortável para eu evacuar. Tá tendo muito sangramento. E a gente ficou preocupado, né? Falou, ué, mas um senhor de 80 anos tendo sangramento para evacuar, pode ser algo mais grave, pode ser um câncer, alguma coisa, né? E daí o meu professor perguntou assim, seu João, me diga uma coisa, como é que o senhor está tomando paracetamol? Ele falou assim, pelo tamanho do comprimido, eu achei que era um supositório, e não para tomar pela boca. Sabe o que isso significa, pessoal? Que às vezes a gente quer passar uma informação e a pessoa que está ouvindo a gente não tem ideia do que a gente está falando. Depois desse dia, eu comecei, olha, o senhor vai tomar esse comprimido, o senhor vai tomar pela boca com um pouquinho de água, tá bom? Não pode mastigar, tem que tomar o comprimido inteiro, tá bem? Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente está falando bonito, às vezes a gente acha que está passando a informação correta, e a gente não tá, pessoal. E na hipnose é muito fácil a gente passar a informação e a pessoa entender errado. É muito fácil. Às vezes a gente fala que, olha, eu vou explicar para você como é que funciona a mente consciente, a mente subconsciente. As pessoas não querem saber isso, pessoal. As pessoas, elas querem saber como que você pode ajudar ela, tá? Então, eu acho importante a gente levar isso em consideração. Por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente só vai ter na nossa clínica, ou as pessoas que a gente vai fazer hipnose, um monte de gente estudada, letrada, que altos papos a gente pode ter no mundo da hipnose. Mas as pessoas que realmente precisam, elas não têm toda essa pompa de conversa, não. São, às vezes, pessoas infelizmente ignorantes que vão se beneficiar. Então, quando a gente está falando desse aspecto de dor crônica, a gente tem que entender, agora só para eu assim finalizar um ponto bem importante, que para mim é o mais importante de tudo na dor crônica,
é relacionado à crença do cliente, tá? Eu fui um cara que sempre fiz de tudo para trazer as pessoas para a ciência. Porque eu sou, pô, imagina, sou médico, tipo, estudo todo esse processo, tudo mais, entendendo sobre o processo de dor. Então, para mim é muito científica a coisa. É muito científico a coisa. E eu começava a trazer as pessoas para esse mundo científico. Falava assim, olha, o fato de você acreditar que a imposição de mãos dá resultado, isso aí é coisa do século passado. Você tem que entender que tudo está na sua cabeça. São todos processos neuroquímicos. A gente vai falando sobre um monte de coisas, às vezes a gente nem sabe do que está falando, a gente só está replicando o que a gente aprendeu, né? Então, a gente fica falando isso e eu aprendi uma coisa nesse mundo da dor crônica. A minha crença não importa. E, sinceramente, a crença de vocês como terapeutas também não importa. O que importa é a crença do cliente. Se o cliente acredita em disco voador, pessoal, sabe o que eu vou fazer? Eu vou perguntar para ele todos os detalhes do disco voador. Todos. Sem exceção. Eu quero perguntar, eu quero saber qual o horário que o disco voador aparece. Se o cliente falar, vamos lá junto ver, eu vou lá junto ver. Por quê? Porque antes da gente querer fazer o tratamento com o cliente, a gente tem que conquistar a confiança dele. E a gente só conquista a confiança da pessoa sendo interessado e não interesseiro. Então, o grande ensinamento que eu quero dar para vocês sobre dor crônica, que é uma perguntinha que vocês podem fazer quando vocês estiverem fazendo a anamnese de vocês com os clientes ou alguma coisa do tipo, é o seguinte: como você acredita que a sua dor pode melhorar? A grande maioria das minhas pacientes que eu atendo no hospital, elas falam assim: ai, a única forma de resolver é se Deus intervir na minha dor. Se Deus intervir na minha dor. Então tá bom. Fecha os olhos, relaxa, vai fazendo isso, vai fazendo aquilo, e nesse momento você enxerga uma grande luz brilhante. E aparece Deus na sua frente. Eu quero que você me descreva como ele é. Ah, ele é um senhor, tem barba branca, tudo bem. Que roupa ele está usando? Ah, ele está com uma túnica branca. Ah, entendi. Ele tem um cajado. Ah, entendi. Então, nesse momento, Deus se aproxima de você e Deus simplesmente toca com a sua mão completamente iluminada a região onde você tem dor. E essa dor simplesmente se dissipa, essa dor simplesmente vai embora. Porque Deus apareceu nesse local e simplesmente resolveu o seu problema. Pessoal, simplicidade. Eu utilizei a crença da pessoa. A pessoa não falou que acredita em Deus? Então, pronto, usa Deus, porra. Ah, Flávio, eu acredito, sei lá, que se eu tomar uma pinga, vou resolver. Então tá bom. Coloca o copinho d'água, imagina que é pinga, toma pinga e imagina que a dor vai embora. Por quê? Crença. Quando a gente entende a crença do cliente, a gente aborda essa crença de uma maneira muito mais aprofundada. Isso é o mais importante, pessoal. É entender, e esse foi o boom de resultado que eu tenho na dor crônica. É entender que a crença do cliente, ela está acima de tudo. Acima de literalmente tudo. Se a gente utiliza a crença do cliente ao nosso favor, a gente tende a ter resultados assim maravilhosos e excelentes. Tá? Então, toda vez que vocês estiverem abordando um portador de dor crônica, independente da técnica que vocês vão utilizar, você pode utilizar regressão, pode utilizar a técnica de partes. Eu até mesmo no meu YouTube tenho um protocolo chamado protocolo escudo, que é um protocolo assim que eu ensino passo a passo, que é uma das maneiras que eu utilizo para tratar dor crônica. Então, assim, a técnica na minha visão também não importa muito. O que importa é as informações que estarão na técnica. Porque técnica qualquer um inventa a sua. Tá? Eu tenho uma formação também ericksoniana. Eu fiz um workshop com o Mike Mendel em Londres que me ajudou muito a utilizar as histórias, metáforas e parábolas dentro desse contexto de terapia clássica. Quando que a gente pode contar uma boa história e essa história ela simplesmente transforma a vida da pessoa? Lembrem, tem pessoas que adoram filmes. Por que não essa mesma interpretação de um filme não poderia ser utilizado para uma transformação? É a pessoa ser um personagem de uma história. Joseph Campbell, quando ele fala da jornada do herói, esse é o intuito dele. Quando a gente simplesmente utiliza a jornada do herói dentro do contexto de terapia, a terapia tende a dar resultado. Porque a pessoa ela vai sair de uma zona, talvez, de desconforto, em que ela simplesmente vai ter a ajuda de alguém, ela vai enfrentar os piores medos dela, e quando ela simplesmente enfrenta esses piores medos, ela volta para aquele local em que ela tinha o desconforto, agora confortável. Então, quando a gente utiliza as histórias da maneira correta dentro da terapia, tende a funcionar muito bem. Então, assim, saibam técnicas, saibam terapia, saibam abordagens, só que entendam os princípios de cada uma. Porque daí você vai criar a tua.
sabe? O que acontece na terapia fica dentro das quatro paredes, pessoal. Então, toda a imaginação maluca que vocês tiverem, todas as formas meio doidas que vocês acham que pode resolver o cliente, apliquem. Para vocês guardarem. Terapia é tentativa e erro. Terapia é tentativa e erro. E eu já deixo claro isso para os meus clientes já no início. Eu falo, olha, você está aqui na terapia. Sabe o que é terapia? Terapia é tentativa e erro. Talvez a gente utilize uma técnica, talvez não tenha resultado. Vamos para outra. Porque para mim é muito mais importante o resultado do que o quanto ela vai pagar. Muito mais importante o resultado do que o quanto ela vai pagar. Então, pessoal, eu acho que assim, para eu poder falar em questão de poucas horas aí o que eu gostaria de falar, basicamente eu queria compartilhar e dividir isso com vocês. Claro, se vocês forem lá no meu YouTube, lá, ou até mesmo no canal do Telegram, eu tenho alguns áudios gravados ensinando a minha metodologia. É só ir lá no início dos áudios lá, se eu ensino a minha metodologia em 4 passos, para vocês talvez poderem aprender um pouquinho como eu vejo o processo de hipnose. Então, fico também à disposição, claro, só me chamar nas redes sociais aí, alguma coisa aí, sempre que possível, eu vou tirar a dúvida de todo mundo. Mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou ficar muito feliz em responder. Muito bem, Dr. Flávio. Hipnose Dor, né? youtube.com/hipnosedor. Já está assinado aqui. Estarei lá observando. Eu tenho uma pergunta, antes de começar a Manda. abrir a pergunta para os nossos mentores aqui, que também têm perguntas. Eu sempre ouvi nesse mundo da dor, né? Desse contexto da dor, que era importante em alguns contextos não tirar toda a dor da pessoa, mas tirar, apenas diminuir o nível, porque aquela dor tem uma função, aquela dor está lá por algum motivo, para evitar de repente um trauma maior e tal. Eu gostaria de ouvir você falar sobre isso um pouquinho. Então, Thiago, assim, o que eu vejo sobre esse aspecto é que todos os terapeutas, todas as pessoas que estão nesse mundo de terapia, elas têm que lembrar o seguinte: terapia sempre vai ser secundária. Sempre, tá? Porque, por incrível que pareça, quando a gente analisa estudo, analisa evidências, tá? A maneira mais segura de a gente realizar um tratamento é através da medicina. Porque a gente tem um aspecto de avaliação. Por exemplo, a gente sabe que X pessoas fazem aquele procedimento, X pessoas melhoram, X pessoas não melhoram, tá? Então a gente tem como escalonar as possibilidades de resultado quando a gente está falando da medicina. Então, assim, quando às vezes uma pessoa ela tem uma queixa de dor crônica, eu prefiro muito mais que essa pessoa não faça terapia e vá ao médico, para ter certeza que aquela dor não é um indicativo de algo grave. Então, isso é mais importante. É a pessoa também entender que a dor pode ser um sinal de alerta, pode ser um sinal de algo grave. Então, essa pessoa ela precisa de atendimento médico antes de qualquer coisa, ou pelo menos uma avaliação médica. Se essa avaliação médica vier sem riscos, daí a pessoa pode ir para terapia sem problema algum. E mesmo que venha com algo grave, a abordagem médica ela é prioritária. Ela é prioritária. Muita gente vai falar, não, mas tem muita gente que não acredita na medicina, tudo mais. Olha, tem muita gente que não acredita na medicina que morre porque não procurou um médico. Tem muita gente que não acredita em vacina que morre porque não tomou vacina. Então, né, agora, até mesmo nesses dias que a gente está vivendo aí de confinamento, a gente sabe. Ah, não acredito, não acredito, não acredito, vai lá e morre daquilo, né? Então, a gente tem que sempre levar em consideração que a medicina, ela é a abordagem prioritária de saúde, tá? Porém, tudo que for adicional ao processo médico, ao processo de saúde, tem que ser utilizado. E a terapia é uma delas, tá? A gente pode, de todas as maneiras, querer colocar a medicina, a terapia no lugar da medicina. A gente nunca vai conseguir como terapeutas. Nunca, tá? Porque a terapia, ela é subjetiva, para abordagens subjetivas, de maneira subjetiva, com coisas subjetivas. Tudo é subjetivo na terapia. Na medicina, não. Na medicina, grande parte, ele é objetivo. A pessoa começa a ter uma dor abdominal. Ah, não, vou tirar com hipnose. Beleza. É uma apendicite, supura, a pessoa morre. Não foi porque a hipnose não funcionou, mas porque a pessoa não foi ao médico, porque é o que iria resolver. Então a gente tem que tirar isso da cabeça, tá? Até mesmo, por exemplo, vamos imaginar que a pessoa mais pica das galáxias do mundo da terapia holística. Vamos imaginar, sei lá, a pessoa mais top do reiki, a pessoa mais top dos florais, sei lá. Se essa pessoa tiver uma dor abdominal e tiver evacuando sangue, essa pessoa não vai utilizar floral para melhorar, pessoal. Essa pessoa vai no médico, tá? Tem pastor, às vezes, de algumas igrejas, às vezes, que fogem um pouco do controle, que falam que não tem que ir no médico, tem que encontrar Deus, só que a pessoa tem qualquer dorzinha, tá no pronto-socorro.
Então a gente tem que lembrar dessa questão. Isso tudo, pessoal, está associado a uma questão de conhecimento. Isso aqui na minha visão, é o mais importante. A pessoa entender que a medicina ela precisa ser o recurso prioritário. A terapia ela entra como um recurso adicional. Tá? Acho que ficou Sim, claro? sim, sim. Ficou sim, bem claro. Beleza. Gisele Eugênio, abre sua câmera, abre seu microfone. Tem alguma pergunta? O Luciano? Bom, vamos lá. Antes de aproveitar aqui enquanto a Gi vai se ajeitando, antes de mais nada, foi sensacional, gostei bastante, principalmente dessa última colocação, né? Porque eu vejo que muitos colegas terapeutas que eu tenho contato, eles acham que é um ou outro. E não é assim que funciona. Pode ser um mais outro, né? A medicina trabalha toda a parte que ela tem maestria, que é o corpo, e a gente trabalha a mente ajudando, complementando e se auxiliando, né? O trabalho multidisciplinar é o que mais vai gerar resultado em qualquer caso de qualquer coisa. Então, essa colocação final foi surpreendentemente perfeita, assim como todo o restante colocado antes. A minha pergunta, eu vou trazer aqui, vou ir um pouquinho para o caso da dor aguda, mas aquela dor aguda ao extremo, né? Que eu tenho, vou falar um relato, não é meu, mas eu cheguei a conhecer como chama, bombeiro que ele trabalhava com resgate junto com em acidentes de carro. O primeiro resgate chegava junto com os médicos, ele fazia todo o trabalho de escombro, abrir e tal, para retirar a pessoa. Em alguns casos, ele fazia trabalho para dor também ali, para que a pessoa chegasse um pouco melhor no hospital, né? Nesses casos, ele me relatou que em alguns ele conseguia ter uma melhora de 50%, 60%, às vezes até 80%. Não chegava a zerar nesses casos, mas tinha um resultado bem grande, né? Eu não tive a oportunidade de aprofundar muito essa conversa com ele, eu tive uma conversa relativamente rasa com ele, e eu queria saber de você, que tem bastante experiência nisso, como que você vê, se você já teve experiência, que é um pouquinho diferente da área que você atua mesmo, que é a dor crônica, né? Mas queria saber um pouquinho da sua visão sobre isso, por favor. Então, eu acho que quando a gente está falando sobre dores agudas, dores extremas, né? Vamos imaginar um motoqueiro que cai na rua, tá? Eu acho que tem muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração. Muitas variáveis, tá? Por exemplo, é uma prática comum para quem trabalha na polícia, principalmente essa polícia de uma abordagem mais incisiva, né? Eles, por exemplo, tá no meio de um tiroteio, tudo mais, e eles sempre avaliarem para identificar se eles não tomaram um tiro. Por que eles fazem isso? É como se fosse um autoexame, assim, para ver se não tem sangue na farda, sangue na roupa. Por quê? Porque às vezes o calor do momento faz a pessoa não perceber o processo. Tá? Então existem inúmeras variáveis, inúmeras variáveis. Eu já presenciei acidentes em que a pessoa estava sem a perna, tinha sido feita uma amputação no local do acidente. E a gente ficava imaginando, essa pessoa deve estar urrando de dor, né? Só que a pessoa estava completamente preocupada com o filho que estava no banco de trás do carro, desesperada querendo saber sobre o filho. E a pessoa não tinha se ligado que ela tinha perdido a perna. E deveria doer. Só que por que não está doendo? É pela percepção. Então, nesses casos extremos, eu acho que existem muitas variáveis que a gente tem que ter muito cuidado para analisar e avaliar, tá? Porque, e sendo bem sincero, a dor, falando da dor aguda, assim, a gente não tem memória da dor. A gente tem memórias de emoções relacionadas à dor. Por exemplo, se algum de vocês já, assim, lembrem da pior dor que vocês já tiveram. Vocês lembram do momento, da memória, talvez da emoção, mas vocês não lembram de como é sentir essa dor. E mesmo em hipnose, a pessoa não sente a dor. Mesmo que a gente evoque a dor, você não tem uma ativação de gatilhos do processo da dor no cérebro da pessoa. Ela só ativa as emoções relacionadas àquela dor. Então, e outra, a dor ela tem uma característica de nos deixar vivos também. Imagina uma pessoa que, por exemplo, ela está sentindo dor porque ela tem uma fratura. O fato dela sentir dor faz com que ela tenha uma descarga de adrenalina absurda. E a descarga de adrenalina faz toda a circulação da periferia do nosso corpo, pernas, braços, tudo mais, elas fecharem. E você chega lá em hipnose e fala para a pessoa, agora fecha os olhos e relaxe. Se ela relaxar, ela morre, ela sangra mais. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado nesse aspecto, sabe? Porque a gente não pode agir
como se a gente fosse um super-herói dentro do mundo da hipnose. Porque a gente não é. São situações e situações. Por exemplo, eu acho muito mais útil, ao invés de fazer hipnose com a pessoa, você de alguma maneira chamar ajuda. Tem pessoas, às vezes, que não chamam ajuda. Não, vou fazer hipnose para aliviar a dor. O mais importante é chamar ajuda. Por quê? Porque quanto antes essa pessoa for avaliada por um médico, levada para um hospital, alguma coisa melhor, né? E isso eu acho complicado, porque tem muita gente que fica contando um monte de história que, assim, eu às vezes acredito que não é verdade, tá? Porque eu já realizei muitos atendimentos de emergência, tá? Já vi muita gente morrer também. Imagina, eu aqui em Curitiba, eu fiz residência no Hospital Evangélico de Curitiba, um dos maiores pronto-socorros daqui de Curitiba, e que todas essas buchas vão para lá, entendeu? O cara baleado, o cara que caiu de um penhasco, o cara que caiu de uma árvore, o cara que os acidentes feios, vai tudo para lá. Então eu já presenciei muita coisa horrível, sabe? E quando a gente está vivenciando isso, às vezes você conseguir ter uma boa comunicação com a pessoa é ruim. Porque a pessoa ela tá vivendo num mundo ali que às vezes você não consegue ter acesso, tá? Então, quando a gente tá nesse mundo, eu acredito que você tentar, só que não naquele contexto de, se tentar não vai conseguir. Não, não é isso. Mas é ir lá fazer o que tem que ser feito. Se você aplica tudo isso e não dá resultado, não se cobre. Entendeu? Porque a probabilidade de não dar certo era muito grande. De não funcionar era muito grande. Porém, se dá certo, a pessoa ela pode perceber uma melhora. Ela pode se sentir bem. E outra, tem um detalhe que eu esqueci de falar durante a palestra, que eu vou falar para vocês agora, que assim, quando a gente analisa toda essa parte técnica da hipnose, a hipnose ela não acelera nada. Ela não auxilia nisso. A hipnose, ela tira o componente de pensamentos e deixa o campo completamente livre para o nosso corpo trabalhar da maneira que ele deve trabalhar. Então a hipnose ela não acelera nada, ela só faz o nosso corpo trabalhar do jeito que deveria. Porque os pensamentos destrutivos, os medos, a ansiedade e tudo mais atrapalham o funcionamento do nosso corpo. Só que quando a gente passa por um fenômeno traumático, o nosso corpo ele tem uma orquestra tão bem feita para evitar que a gente morra, muito bem feita, tá? E às vezes a gente quer interferir no processo para a pessoa não sentir dor. Pessoal, às vezes eu acho que isso é o que nos torna humanos, entendeu? Porque se a gente não sentisse a dor, a gente não teria ativação de toda essa cascata. Se a gente conseguir eliminar isso de alguma maneira para fazer a pessoa se sentir bem naquele momento, isso é muito bom, é muito positivo. Só que, geralmente, quando acontecem esses acidentes, essas coisas, as pessoas não lembram da dor. Às vezes elas não lembram nem do acidente. Às vezes você pergunta para a pessoa não lembra. Por quê? Porque a nossa mente, ou melhor, o nosso cérebro, de alguma maneira, sei lá, divina, biológica, né? A gente não sabe como é que realmente funciona tudo isso, mas a gente tem um bloqueio às vezes dessas memórias e dessas sensações. Então eu não me preocuparia muito com isso. Eu iria querendo para fazer o melhor. Se conseguir, perfeito. A hipnose não vai atrapalhar em nada, isso eu posso garantir, tá bom? Qualquer coisa que você for fazer ali, a hipnose não vai atrapalhar, tá bom? Ninguém vai morrer por causa da hipnose, tá bom? Então dá para ficar tranquilo. Mas qualquer coisa que você for fazer, eu acho de extrema importância você fazer com toda a tua intensidade. Só que se não vier resultado, você não ficar se culpando. Oh, meu Deus, eu preciso de uma técnica melhor. Pessoal, hipnose a gente aprende em 1, 2 dias. A gente só precisa praticar. O fenômeno, ele aparece. E o fenômeno não é do nosso controle. A gente não tem um controle sobre o fenômeno. Ele simplesmente aparece. Porque terapia é algo muito mais amplo do que apenas a hipnose. Terapia é algo muito maior, né? Então, quando tá falando em dores agudas, todo esse questionamento, pode ficar tranquilo com relação a isso, tá? Vai lá e faz. Só que a probabilidade de não ter muito resultado, ela é muito grande. Perfeito. Respondi? Perfeito. Sim. Porque como eu tive contato com ele, outra pessoa que eu tive contato, mas ela também era médica também, mas não trabalha tanto nessa área, não sei, talvez você conheça, é o Dr. Benedito, ele é do Albert Einstein de São Paulo, o neurocirurgião. Cara, que tem tanta gente. Ele dá bastante palestra e tal, então talvez um dia você esbarre com ele. Eu conversei já com isso, aí eu vou pegando a visão para ver, né? Porque às vezes eu entro em contato com muita gente, como eu participo de muito curso, eu entro em contato com bastante gente dessa área. E muitas vezes a pessoa me pergunta. Por não ter experiência própria, por não estar no campo, eu não consigo passar minha experiência, mas eu gosto de compartilhar a experiência de outras pessoas que eu tive contato. Então eu acho muito bacana isso. Uma outra
pergunta que eu tenho aqui, não sei se a Gi tem alguma, quer intercalar, Gi? Pode ir, Lu, faz a sua, depois ela entra. Fechou, então bora lá. Uma outra pergunta que eu acho interessante, você citou também membro fantasma, né? Tem nomes e nomes. Eu já trabalhei com alguns e nos casos que eu trabalhei o resultado foi muito legal. Você acredita que nos casos, na sua vivência, por você atender, eu acredito que nesses casos você deve ter atendido muito mais do que eu, mas que eles se enquadram também na dor na dor crônica, assim como, por exemplo, fibromialgia, que tende a ter uma diminuição bem grande da dor, sintoma da dor, e com menos incidência, mas que nem sempre cessa. Ou você acredita que não? O membro fantasma, na sua maioria, ele realmente cessa e a pessoa perde aquela conexão, entre aspas, com aquele membro que já não existe? Olha, dor do membro fantasma é uma baita de uma sacanagem, na verdade, sabe? Porque a pessoa sente dor em algo que nem existe mais. Eu acho uma baita de uma sacanagem. Eu sempre faço esse comentário com os meus pacientes que são amputados, né? Eu falo, pô, mas é um azar grande, né? A pessoa fala, doutor, nem falo. Imagina só, perdi a minha perna e ainda sinto dor no dedão. Olha só que nem tenho dedão. Às vezes coça o meu dedão, eu não consigo nem coçar o meu dedão. Então, e é muito mais comum, claro, em homens do que mulher, porque homem é mais vida louca, né? Mulher é um pouco mais ressabiada, né? Então, geralmente, membro fantasma ela acontece mais em homens mais jovens aí que gostam principalmente de uma moto, né? Então é muito mais comum esse tipo de amputação, né? A dor do membro fantasma é um negócio muito maluco, porque, assim, tem uma coisa que o nosso cérebro ainda não aprendeu, que existe a possibilidade da gente perder uma parte do nosso corpo. O nosso cérebro não entende isso. Ele não aceita. É impossível a gente perder uma parte do nosso corpo. Como assim perder uma parte do nosso corpo? Isso não existe, tá? Então todos os estímulos são enviados para aquele membro que não existe mais. Só que o estímulo que volta desse membro, ele não existe. Só que o fato dele não existir é um problema. Porque o nosso cérebro ele tem um recurso como se fosse um recurso de autocompletar. Sabe quando você vai no Google, que você escreve o início da palavra, aparece a palavra? Então, quando a informação ela não vem de algum lugar do nosso cérebro, de alguma maneira, o nosso nervo emite uma mensagem completamente distorcida. E às vezes a mensagem que chega até o cérebro é de dor. Tá? A dor do membro fantasma, tem um indiano, eu esqueci o nome dele, que é o cara que criou a caixa de espelhos. Eu acredito que já tenha visto aquela caixa em que a pessoa põe o braço dentro e daí ela olha para o espelho que está no meio e o espelho ele simula o outro braço da pessoa. Parece que a pessoa está com os dois braços dentro da caixa, assim. Então, isso é um fenômeno neuroplástico. A neuroplasticidade, ela explica muito o tratamento disso, né? Porque a partir do momento que a gente dá uma nova interpretação do cérebro de algum movimento nosso, existe uma tendência natural de aquela dor cessar. Então, a dor do membro fantasma, ela funciona muito bem com o processo de terapia com hipnose. Funciona muito bem. Os resultados na literatura identificam mais de 60% a 65% de resultado positivo. Isso é, assim, muito poderoso quando a gente fala de dor do membro fantasma. Só que a pessoa ela tem que estar propensa ao tratamento, tem todo aquele aspecto emocional envolvido, né? E a pessoa tem que querer, ela tem que aceitar também, né? Porque tem muita gente que perde o membro e não aceita, né? E isso é um problema na terapia, né? Porque fica mais difícil de realizar o tratamento, né? Mas a terapia entrando como um aditivo no processo, porque daí tem fisioterapia também e tudo mais, ela entra como um recurso muito poderoso, né? Só que o interessante é que, assim, para mim, o portador de dor do membro fantasma, ele se beneficia muito bem de medicamentos, tá? Mas a terapia ela é muito mais benéfica. Só que a gente sempre tem que lembrar da nossa ação social do processo de terapia também. A gente precisa reincluir essa pessoa na sociedade, porque ela se sente fora da sociedade. Às vezes eu acho que esse problema é muito maior do que a dor. Porque às vezes a pessoa ela acha uma ocupação e essa ocupação ela faz com que a percepção de dor diminua. Tá? Então, eu acho que a gente sempre tem que avaliar tudo isso em conjunto. Porque às vezes não é só a dor o problema. Tem outros fatores envolvidos. Às vezes o terapeuta ele quer porque quer tirar a dor, só que ele esquece que tem outros fatores que precisam ser abordados também. Então, eu acho isso de extrema importância. Mas quando a gente está falando de dor do membro fantasma, olha, faça hipnose, a tendência é ter resultados excelentes, tá? Funciona muito bem. Perfeito, perfeito. Eu acho que isso que você falou da dor é muito verdade. Eu já cheguei várias pessoas que vieram tratar tanto fibromialgia quanto a própria depressão, eu tenho bastante relato, né? A pessoa chega com dor no corpo,
mas não é uma dor fisiológica, uma dor que você vai fazer exame e muitas vezes você não encontra, aquela dor de acúmulo, de sofrimento, de estar tenso o tempo todo, né? Então a dor não é só, tem a parte, claro, fisiológica, mas a parte emocional influencia e piora muito isso. Então, Sim. justamente essa parte de reincluir é bem legal, até porque se a pessoa tiver com a vida inteira ferrada, o maior problema dela não é o membro fantasma, né? O maior problema é todo o restante da vida dela. O membro fantasma é só mais um problema no meio de tudo aquilo para se trabalhar, né? Tem Exatamente. uma pergunta agora do Herberto que ele deixou aqui, que ele perguntou assim: ele perguntou se você explica ao cliente quando você vai abordar ali, né, na questão de, eu acredito que aqui onde ele colocou seja no primeiro contato, naquele café que você falou que chama o cliente, né? Se você aborda, opa, peraí que mexeu, mandaram uma pergunta, saiu aqui da minha tela. Aqui, se você aborda coisas em torno da dor e não simplesmente ficará restrito à questão da dor. Acredito que a pergunta dele tenha sido assim: se quando você vai explicar para a pessoa ali como vai funcionar o tratamento, se você explica para ela que vão ter coisas a mais além da dor, né, que você vai trabalhar questões emocionais e tudo mais, ou se você não faz essa explicação, né? Como que você lida com isso? Tem pacientes que eu já fiz atendimento em dor crônica que a última coisa que eu falei foi sobre a dor dela. A última coisa que eu falei foi sobre a dor. A pessoa fala, doutor, eu tenho uma dor nas costas há 20 anos, mas eu sei que é por causa do meu marido. Sabe, que se dane a dor. Vamos falar do marido. Vai lá, Exato. ressignifica, tudo mais, né? Protocolos clássicos, né? Cadeira do perdão, tem tudo aquilo, né? Resolveu. Como é que tá a dor agora? Nossa, aliviou uns 80%. Então, eu acho de extrema importância identificar, a gente ter esse feeling de identificar qual é o real problema, tá? E uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos é o seguinte, o cliente sempre entrega o ouro. O cliente sempre entrega a forma como você vai fazer o tratamento dele. Eu invisto muito na anamnese, tá? Assim, para mim não existe essa questão de, eu não quero falar com o consciente, quero falar com o subconsciente. Para mim não existe isso, tá bom? A pessoa abriu a boca ali, vai sair coisa, tá? Eu faço de tudo para trabalhar e entender qual é o real motivo da pessoa. E ela vai entregar o ouro uma hora. Ou ele, né? Ela vai identificar o problema. Às vezes tem a pessoa que ela tem a dor crônica, mas o problema dela é que ela não consegue emprego. Esse é o problema, às vezes. Não é a dor. É a falta de emprego. Trabalhando esse aspecto, ressignificando esse aspecto, a pessoa às vezes percebe uma melhora de dor de 40%, 50%. Daí fala, agora vamos conversar então sobre a dor. Né? Porque a gente vai eliminando o que realmente incomoda. E outra, a pessoa ela não tem a capacidade de colocar tudo junto. Sempre na cabeça dela tem um nível de prioridade. Tem sempre alguma coisa que incomoda mais do que outra. Você só precisa identificar a primeira. Talvez você identificando a primeira e resolvendo a primeira, outras coisas vão embora. Mas às vezes você só precisa identificar a primeira e vai tudo embora. Ela acaba gerando uma reação em cadeia. Perfeito. Tem um caso que eu acho legal, que eu trabalhei, que era com um caso de fibromialgia com uma moça. Ela chegou a gente conversando e tal na anamnese, né? Ela chegou para mim e falou assim, não, a pior coisa que pode acontecer comigo quando melhorar a dor é eu ter que voltar a trabalhar. Aí eu comecei a conversar, foquei nessa questão do trabalho, a gente foi conversando, ali a pouco a gente chegou assim, não, porque eu comecei a ter pequenas dores, aí eu ficava um dia sem trabalhar, 2 dias, aí era bom ficar sem trabalhar. Aí a dor começou a ficar mais frequente, e de repente estava todo dia, toda hora. Eu falo, pô, então o problema não está na dor, é justamente o que você falou, é outra coisa que gera. Então, eu acredito que a parte mais importante nesses tratamentos, assim como você disse, é a parte o contexto emocional como um todo, né? E depois, Sim. por último, você vai trabalhar direto. Gi, tem alguma pergunta aí que você queira fazer? Eu quero fazer um comentário. Eu também sou dentista e faço tratamento de bruxismo, de disfunção temporomandibular. E uma das coisas que eu mais bato na tecla dentro da clínica odontológica é que a placa, muitas vezes, ela é mais paliativa, né? Antes de conhecer o mundo da PNL, da hipnose, eu encaminhava muitas vezes para um psicólogo o paciente.
E havia uma grande, grande parcela que se negava, porque tinha aquela história assim de psicólogo, psicoterapeuta é coisa de louco, né? Existe, infelizmente, essa crença. Hoje eu consigo alinhar um pouco, ainda que pelo conselho de odontologia eu fico um pouco limitada dentro do consultório, isso eu já conversei até com câmara técnica na odontologia, a gente tem essa limitação. Existe alguma limitação dentro da medicina do que você pode ou não fazer dentro do seu consultório em nível de terapia com hipnose, enfim, com o seu paciente dentro do consultório? Uma das principais regras da medicina é um contexto que a gente, quando faz o nosso juramento médico, é um contexto de beneficência e não maleficência. É fazer o bem sem fazer o mal, tá? Então, se a hipnose ela entra como uma alternativa que faz o bem, eu posso utilizar ela sem limites, né? Só que o que faria mal? É eu, por exemplo, utilizar somente a anestesia com hipnose para fazer uma cirurgia de grande porte. E por que isso é fazer mal? Porque não existem trabalhos e estudos que indiquem que utilizar única e exclusivamente a anestesia com hipnose, ela sobreponha a anestesia tradicional. Então, se acontece alguma intercorrência, eu estou fazendo mal. Então, eu vou responder dentro, né, da medicina e dentro do aspecto jurídico, tudo isso, né? Então, assim, dentro da medicina, o paciente é meu, a conduta médica é minha, né? Então, eu tenho essa tranquilidade em realizar esse tipo de tratamento. Hoje eu me vejo muito mais como terapeuta do que como médico. Eu utilizo muito mais terapia do que prescrevo medicamento. Então, eu acabo já optando por esse tipo de abordagem. Porém, eu tenho o aspecto da autoridade médica que me facilita muita coisa, né? Mas, assim, com relação a restrições, eu questiono muito isso, sabe? Porque, na minha visão, o que é hipnose? É você conversar com a pessoa. É você conversar com a pessoa. É você induzir uma transformação através de palavras. A hipnose, basicamente, ela é isso. Por exemplo, a gente não hipnotiza um cachorro. Por quê? Porque a gente não utiliza as palavras e a gente não guia um processo. Não tem como, né? Então, a hipnose, ela é uma coisa do ser humano. Por quê? Porque a gente tem a capacidade da linguagem, a gente se comunica de uma maneira muito mais estruturada com outras pessoas, né? Então, ninguém pode proibir você de conversar com o paciente. Tem duas palavrinhas mágicas que eu amo na hipnose, que é a história do como seria. A pessoa me fala, doutor, eu tenho uma dor no meu siso. Como seria você sem essa dor? A pessoa ela já cria um aspecto imaginativo na cabeça dela. A hipnose já está acontecendo. Talvez a transformação já esteja acontecendo. O que muda é a intensidade e a profundidade. Como seria? Seria muito bom, porque daí eu poderia comer tal coisa. E como seria você comendo isso? E a pessoa ela vai aprofundando. Daqui a pouco ela está entrando num processo em que ela simplesmente ela está vivenciando na mente dela uma experiência tão profunda e você só está conversando com ela. O cara que fazia isso era Milton Erickson. Se você ver qualquer vídeo dele abordando os clientes, era basicamente isso. Eu já vi muito vídeo dele abordando os clientes. Basicamente é isso. Então, nada impede a gente de conversar com as pessoas. Nada. Sabe? Então, eu acho uma restrição meio, sinceramente, meio uma perda de tempo que os profissionais às vezes falam. Não quero desmerecer, por favor, tudo que você já fez, tá? Mas, às vezes, eu acho uma grande perda de tempo a gente simplesmente, às vezes, se preocupar com o que a classe vai dizer ou alguma coisa do tipo. Vai lá e conversa com o cliente. Fala assim, olha, a hipnose ela é autorizada pelo Conselho Federal de Odontologia. Ela tem uma autorização da utilização. E outra, a restrição, ela data, se eu não me engano, é de 1986, que é a fundamentação na odontologia, se não até antes. Eu acho que até na década de 60 que tem a fundamentação dentro da odontologia, que foi a primeira área da saúde que autorizou o uso da hipnose aqui no Brasil. Olha só de quando é essa autorização. A gente não sabe nem definir o que é hipnose. Então não se preocupa com isso, não. Você não vai perder a tua carteira de trabalho por você fazer hipnose com seus clientes. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Só que entra naquela coisa. Não viaja na maionese. Tá? Não viaja na maionese. O que é viajar na maionese? É, às vezes, querer dar um pulo maior que a perna. Às vezes, você quer dar um passo maior que a perna, né? Porque, às vezes, você quer dar um passo maior que a perna e, às vezes, você está instituindo tratamentos
e dando a entender para as pessoas que o tratamento com a hipnose vai resolver algum problema dentário, tá? Por exemplo, eu tive um problema bem grave com a hipnose, assim, dentro da odontologia. Eu ficava utilizando técnica de auto-hipnose para tirar dor e simplesmente eu tive um canal que simplesmente abriu, eu ficava tirando a dor com auto-hipnose, porque não dava tempo de ir no dentista, tudo mais, e eu desenvolvi um trismo. Eu fiquei com a boca travada, assim. Eu não conseguia abrir. Fiquei uma semana sem comer, perdi uns 5 quilos. Porque eu não conseguia comer. Então isso foi uma complicação de algo que eu fiquei fazendo porque eu achava legal. Só que imagina só, você fica ensinando os teus pacientes a fazer auto-hipnose. Isso é um problema, né? A gente sempre tem que ter cuidado. E um outro detalhe que também é importante é o seguinte, tá? Sabe quem que não gosta do Natal? O peru ou o leitão. Eles odeiam o Natal. Por quê? Porque eles vão pra fita, né? Eles vão ser a janta do Natal, né? Então, tem muito dentista que não gosta disso, porque às vezes ele vai perder alguns clientes e alguns pacientes que vão em você por esse atrativo, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar que alguns conselhos, algumas áreas assim, elas não querem muito que isso aconteça, porque não é cômodo, tá? Tem muito terapeuta aí de hipnose que ensinou em curso aí recentemente, completamente contra, que não pode fazer terapia online, não pode fazer regressão online e tudo mais, que agora está ensinando terapia online e que agora está, tipo, mostrando que faz terapia online. Nunca fez, mas está ensinando todo mundo. Entendeu? Então eu acho isso um grande absurdo. Eu já faço terapia online há um bom tempo já, e nunca tive problema, já fiz regressão. Mas se faz uma ab-reação, tipo, isso é tudo muito fácil de contornar, tá bom? Só que tem muita gente aí que era contra, por quê? Porque se entra no online, ele vai perder o poder, vamos dizer assim, né? Então não se preocupa com isso aí não, Gisele. Pode relaxar e ficar tranquila com relação a isso, porque eu acho de extrema importância entender que o objetivo é sentir o nosso cliente se sentir bem. O objetivo da terapia é isso, é fazer a pessoa se sentir bem. Só isso. Não tem mais nada. Se tiver alguma coisa que impeça a gente fazer isso, de cuidar das pessoas, fazer elas se sentirem bem com o que a gente faz, me desculpa, mas, né? Lugar errado. E tem um outro detalhe que eu também acho importante levar em consideração, é o seguinte, às vezes a gente fica muito preocupado em querer ficar cobrando o paciente, querer fazer dinheiro, né? A gente, claro, se preocupa com isso, é normal, né? Mas a gente fica, às vezes a gente acaba canalizando isso no cliente. A gente não pode canalizar isso no cliente, tá? Então, às vezes, por uma necessidade, a gente coloca a hipnose como uma alternativa de sucesso e tudo mais, e às vezes a gente quer transformar a nossa terapia numa terapia drive-thru, né? Que a pessoa entra, faz a terapia e vai embora, entra, faz a terapia e vai embora, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, tá? Tudo que atrapalhar o resultado de vocês, pessoal, fiquem longe. E se você tem dificuldade de lidar com isso, em que acha que não consigo, tem que ter mais resultado, tem que ter mais clientes e tudo mais, me desculpa, você está na profissão errada. Você vai fazer muito mais mal do que bem, talvez. Porque vai ter gente que não vai se sentir abraçada por você. Vai sentir que você não é a pessoa que pode ajudar ela. E você só vai ser mais uma pessoa que tirou o dinheiro dela. Eu não quero ser lembrado como a pessoa que tirou o dinheiro do meu cliente. Eu quero ser lembrado como a pessoa que entrou na vida dele para dar resultado. E na dor crônica isso é muito poderoso, pessoal. Eu fico muito feliz assim com os meus clientes, os meus pacientes, porque o senso de gratidão eu sinto que é muito maior. Porque às vezes a pessoa melhorar da ansiedade, legal. Porra, a ansiedade destrói, né? Mas dor, pessoal, quem já sentiu dor na vida sabe o que é viver com dor. Imagina você passar a tua vida inteira sentindo dor. É horrível. Muito bom, doutor Flávio. Gostamos bastante. Nós estamos aqui no limite do tempo. Legal. Quero fazer o convite para você voltar futuramente Com aí, porque certeza. tem perguntas aqui para ser respondidas, mas nós estouramos o tempo. Eu quero passar para você mais uma vez falar dos teus endereços aí para o pessoal que quer seguir, quer conhecer um pouco mais do seu trabalho. E vai ser uma honra, sabe? É um assunto que dá, que rende, recebê-lo aqui numa nova oportunidade. Que legal, vou ficar muito feliz aí. Só aguardo o convite aí, aguardo só organizar os horários aí, vai ficar perfeito, tá bom? Então, para quem quiser ir, só me acompanhar lá no Hipnose Dor, tá? Tá no Instagram, no Facebook e no YouTube, tem bastante informação. Toda quarta-feira eu dou uma aula, às 7 da noite, tá? Uma aula bem legalzinha. Toda semana eu dou essa aula, tá? E essa quarta também vai ter aula, daí eu vou compartilhar aí tudo certinho, os temas aí, para acompanharem essas aulas aí, tá? Tem muita gente que entrou nesse mundo da dor crônica, tá tendo resultado sem fazer nenhum treinamento, só com o que eu ensino nas aulas aí, nos vídeos,
tá bem? E, bem, é isso, tá? E eu vi que ali uma pessoa perguntou com relação a curso, tá? O meu curso encerra hoje às meia-noite, encerra as inscrições para o curso. Quem quiser participar, eu tenho um treinamento chamado Hipnopen, tá bom? É só, tem o site hipnosedor.com.br, é só acessar lá. Até hoje, até meia-noite, tem o acesso a esse treinamento aí, que vai fechar agora meia-noite as inscrições aí. Maravilha, o pessoal que está no ao vivo, vamos aproveitar então, hipnosedor.com.br. Fica aqui o nosso agradecimento, já fica aí a tarefa para a Gisele entrar em contato e agendar um horário futuro para que você possa voltar e a gente possa desenvolver mais esse assunto. O pessoal que não está no nosso Instagram ainda, t.me/prática da mente. Quarta-feira a gente volta com mais um tema super legal aqui. Um abraço a todos vocês e até a próxima resenha. Falou, galera. Obrigado. Tchau, tchau.